Olá, alunos! Tudo bem? Professora Renata, Língua Portuguesa, com vocês mais uma vez. Nosso assunto de hoje, continuaremos a falar sobre resenha. E nesse caso, como produzir uma boa resenha? Um gênero textual muito falado, muito utilizado hoje nos meios de educação básica e de educação superior, tá? Que já vocês estarão lá. E com certeza um gênero textual muito temido pelos alunos que não gostam de ler, pelos alunos que têm preguiça de expor suas opiniões ou preferem ficar apenas guardando-as para si. Mas no nosso mundo atual, na nossa sociedade, nós não podemos nos furtar de dar as nossas opiniões, de sermos seres críticos. Então, veio aqui falar um pouco mais sobre esse gênero com vocês na aula de hoje. Vamos comigo. Relembrando, o que é uma resenha? É uma produção textual em que o autor faz uma breve apreciação, tá? De um tema, de um objeto estudado, que a gente já viu que pode ser uma obra de arte, pode ser uma música, pode ser um álbum, um livro, uma peça teatral, um filme, tá bom? Então, sempre buscando apresentar as suas opiniões, ou seja, descrevendo o que viu de interessante, o que viu de negativo, ou seja, descrevendo e dando a opinião, tá bom? Então, esse apontamento, essa maneira de colocar essas opiniões é que fazem do texto resenha um texto tão diferenciado, tão peculiar. Então, há 3 etapas fundamentais para que a gente não se esqueça que são, vamos dizer, a prévia de uma boa elaboração de uma resenha, da escrita de uma resenha. Assim como a engrenagem, como a gente vê nos slides. Tem que estar casando os objetivos, as intenções, para que uma boa resenha seja escrita. Acompanhe comigo. Então, o primeiro passo, você tem que consumir. O que quer dizer isso, professora? Consumir. Consumir quer dizer se apropriar do assunto, tá? Ou, se você, por exemplo, for fazer uma crítica de um prato, aí, de verdade, a palavra consumir vai ser literalmente, né? Para você falar se o prato é bom ou não, você tem que comê-lo, você tem que consumi-lo. Assim também são os assuntos, as obras em que são analisadas. Então, a palavra consumo aqui está no sentido conotativo, ok? Então, independente se a resenha é sobre um livro, um filme, um artigo, um produto, etc., você precisa consumir o conteúdo. Deu para você entender agora? Então, leia o livro sempre com atenção, destaque os trechos mais relevantes, assista um filme com cuidado para não perder nenhum detalhe importante, fique atento a todos os elementos e teste sempre o produto para ver se ele realmente cumpre o que promete. Tá? Para que você possa, então, ter bases e argumentos para criticá-lo. O mais importante é que você fale com propriedade no seu texto, na sua resenha. Por isso a palavra consumir, tá? Então, o primeiro passo para se escrever uma boa resenha. O segundo, professora, qual é? Pesquisar. Se instruir sobre o que você vai falar. Dominar o assunto que você está escrevendo. Tá? Então é importante que você deixe sempre o conteúdo rico de argumentos para encantar o seu interlocutor, o seu leitor, tá bom? Então, se você for falar de um produto, você pode, é claro, pesquisar sobre ele, trazer dados em que para o seu leitor possa ser desconhecido. Então, isso vai enriquecer o seu texto. Um exemplo, se você estiver fazendo um texto sobre, uma resenha sobre a obra O Morro dos Ventos Uivantes, da escritora britânica Emily Brontë. Por exemplo, você pode pesquisar sobre a vida dela, as obras dela, como era a vida na Inglaterra naquela época, nos idos de 1847, quando o livro foi publicado. Olha que interessante vai ser para um bom leitor ter esse dado dentro da resenha, acrescendo ali o resumo da obra, né, ou da sua análise. Então, quanto mais informação, melhor. Portanto, pesquise, segundo passo. Terceiro, organize.
um texto bem escrito, uma resenha bem feita, ela tem que ter organização de ideias. Uma palavra que um bom professor de redação sempre utiliza: concatenar as ideias, organizá-las, para gerar no leitor uma sequência lógica dos fatos, tá bom? Ou dos argumentos. Então, antes de sentar para escrever ou gravar a sua resenha, se for um vídeo, por exemplo, muito utilizado por vocês hoje, o ideal é que você organize todas essas informações que você deseja transmitir, tá? Então, anote o que você for apresentar argumento por argumento, tá? Reúna dados e informações confiáveis, isso é importante, tá bom? E se apoie em conclusões, considerações relevantes, para que deem credibilidade ao seu texto, tá bom? Então, conhecendo esse gênero textual resenha, você não pode deixar passar despercebida essa preparação. Primeiro, consuma. Segundo, pesquise. E o terceiro, organize. Agora, na prática, professora, como fazer uma resenha? Preste atenção. Primeiro, tudo que você vai expor uma ideia, você precisa introduzir o seu pensamento básico. Então, antes de entrar de vez no tema, faça uma introdução. Ambiente seu leitor do que você vai falar. Depois, você vai oferecer um contexto. Daí a importância da pesquisa. Você vai trabalhar essa linguagem, essa comunicação com o seu interlocutor, tá bom? Você vai motivar o seu leitor a ler o assunto. Você vai dar um contexto sobre o que você vai falar. Vai dar uma ambientação. Depois, você vai descrever. Por isso, a importância de ser uma pessoa observadora, crítica do que está acontecendo à sua volta, tá? Informações técnicas podem ser colocadas aqui, de utilidade pública, para que serve, etc. Por exemplo, se você estiver analisando um filme, qual é a duração desse filme? Qual é o país de origem? Onde o filme foi trabalhado, por exemplo? Qual é a relevância dele? Depois da descrição, você vai trabalhar uma análise crítica, seria o quarto passo, tá? Ou seja, você vai fazer uma síntese do conteúdo. A palavra síntese é o quê? Um resumo, ok? Você vai listar os pontos positivos, os pontos negativos, para então chegar a uma conclusão. Beleza? Depois, você tem que ser seletivo. Você não vai colocar tudo numa resenha, você vai colocar só os pontos importantes. Ser seletivo é você pegar apenas os pontos importantes e os pontos chaves daquele assunto para conseguir atrair a atenção do seu interlocutor, do seu leitor. Depois, o que é muito importante, que eu admiro muito em quem escreve, manter o seu estilo, ou seja, a maneira como você trabalha a sua linguagem. Certamente, se você for sempre recorrente na mesma maneira de trabalhar a sua linguagem, o seu estilo vai ser reconhecido pelo leitor, tá? A ponto de, quando começarem a ler, falar: esse texto aqui é do Márcio Gonçalves. Pode ter certeza que o Márcio, ele sempre vai escrever dessa forma, utiliza essa indução do raciocínio, esses tipos de linguagem, de palavras. Então, o estilismo já começa a ser percebido nesse gênero textual, que é de cunho muito crítico e opinativo, tá bom? Então, mantenha seu estilo. Depois, fale sobre o criador do tema que você está falando, do texto que você está sendo analisando, né? Está abordando. Jamais você deve omitir quem o criou. Depois, o que é muito importante e trabalha o nosso senso crítico: recomendar ou não o texto, tá? Se você achou interessante, por exemplo, o filme, trabalhe uma crítica aí a ponto de recomendá-lo. É importante você assistir, porque faz com que nós tenhamos uma reflexão sobre a questão capitalista do mundo, um exemplo, né? Da fome, tá? Para a gente refletir à luz da nossa política, o que realmente acontece no Brasil. Enfim, trabalhar essa questão da recomendação é você manter-se impessoal e dizer que é interessante ver sobre aquela análise, sobre aquela ótica, tá bom? É um bom exercício para uma resenha crítica.
E, por último, faça uma conclusão, porque você começou a falar, pautou, embasou, resumiu, citou os autores, recomendou a obra, mas não faz a sua conclusão, o texto fica quebrado, né? Aleijado, não pode. Então, você tem que fazer uma conclusão. A partir daí, aí sim, entendendo esses 9 passos, você será capaz de fazer uma resenha. Então, caríssimos, é um exercício constante, assim como você busca falar bem, aproximar-se da língua culta, né, o máximo possível, um texto você só aprende a melhorá-lo se você escreve, se você pratica. Então, não esqueça dessa dica da professora, tá? Mais uma vez, a formatação de uma boa resenha segue esse padrão. Depois vocês busquem na plataforma, revejam e gravem na mente isso aí, porque quem quer despontar para a universidade, isso aqui vai ser um gênero de texto muito utilizado por vocês. Tá bom? Eis aqui um trecho de uma resenha crítica do filme que eu gosto muito, que é do Pantera Negra, um dos da Marvel, né? Onde se diz assim, trecho da resenha crítica, Pantera Negra de Ryan Coogler. Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Como o super-herói negro T'Challa não é por acaso que a trilha sonora dessa produção cinematográfica que une ancestralidade com modernidade. Tem a força dos tambores africanos. Vejam aqui a opinião bem sutil já do resenhista, tá? É um sucesso de bilheteria, já estou dando uma dica para que você possa assisti-lo. Muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que se levanta questões sobre preconceito racial, relação entre países e até mesmo sobre os refugiados. Então, olha que interessante, apenas um trecho, eu fiquei já curiosa para conhecê-la total. Tá? Então, assim é quando uma resenha bem feita desperta o interesse de ler, de ver a obra, tá? De procurar conhecer também. E tem aqui também depois uma reflexão para vocês, colocando sempre que na escola a gente tem o contato com a escrita e tal, mas o trabalho, a importância da leitura, ela se dá constantemente, depois vocês reflitam, que eu coloquei para vocês pensarem. E como atividade, eu queria que vocês fizessem nas vossas casas uma resenha de até 30 linhas sobre o tema a pandemia Covid-19, respeitando esses critérios que está aí, que depois você consulte, busque na plataforma todos os itens que eu estou solicitando a vocês, tá bom? E ao retornar às aulas, apresente seu professor todas as atividades aqui propostas. E agora ficamos por aqui, até a próxima aula e escrevam resenhas, críticas ou descritivas, mas escrevam sempre. Um abraço.